A paz do Senhor, crianças, a paz do Senhor, titios e titias. Estamos no mês de dezembro, o mês onde é comemorado muitas festas, né? O mês do amigo secreto, o mês das férias, mas também no mês de dezembro, no segundo domingo, se comemora um dia muito especial. Você sabe qual é? Ah, isso mesmo, vocês são muito inteligentes, crianças. O dia da Bíblia. Isso mesmo, no segundo domingo de dezembro se comemora o dia da Bíblia, o dia do livro mais especial do mundo. Vocês sabiam, crianças, que a Bíblia foi o primeiro livro a ser impresso? Isso mesmo, ela é muito especial. E hoje eu trago para vocês a Bíblia comparada. Como assim ter a Bíblia comparada? Isso mesmo, criança. A Bíblia ela é comparada a vários objetos. Ela é tão especial que ela se compara a várias coisas, como, por exemplo, ao mel. Nossa, tia, ao mel? Isso mesmo. A palavra do Senhor diz lá em Salmo 119, versículo 103, que como são doces as tuas palavras mais do que o mel. Ah, crianças, muitas vezes estamos assim tão tristinho, né? Muito assim abatido. Mas quando a gente começa a meditar na palavra do Senhor, ela nos traz alegria. Aquela tristeza que a gente tinha, ó, foi embora. E ela entra a palavra do Senhor no nosso coração como mel. Por isso que a palavra do Senhor diz que ela é mais doce do que o mel. Então, criança, o quanto é importante a gente estar lendo a palavra do Senhor, não é mesmo? E a palavra do Senhor também, a Bíblia, ela se compara com o leite. Ah, tia, o leite. Isso mesmo. A Bíblia, ela se compara com leite. A palavra do Senhor diz lá em 1 Pedro, capítulo 2 e versículo 2, que deseja um puro leite espiritual, para que por ele cresçam. A criança quando nasce, crianças, elas quando são pequenininhas, né? Ela precisa do leite da mamãe para crescer, né? Para crescer saudável. Mesmo assim, é a palavra do Senhor. A gente tem que estar se alimentando, né? E ela nos dá o espiritual, ela nos dá força para que a gente possa crescer. Mesmo assim, é o leite, né? Que se compara ao leite, porque o leite ele faz com que a gente cresça, né? Tenha força. Desse mesmo jeito é a palavra do Senhor. E ela se compara com o leite. E o que mais, tia? Ah, com o martelo. Tia, com o martelo? Isso mesmo, criança. A Bíblia ela se compara com o martelo. Lá em Jeremias, capítulo 23 e versículo 29, diz assim: não é a minha palavra como martelo que esmiuça a pedra? Ah, criança. Às vezes a gente pega a nossa Bíblia, né? E vai pregar o evangelho para outras pessoas. E tem pessoas que têm o coração duro, não quer ouvir a palavra do Senhor. Mas aquela sementinha, ela fica ali plantada no coração. E ela vai só toque, 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 martelando como um martelo, né? Esmiuçando aquele coração duro. E Deus vai trabalhando, né? O Espírito Santo vai trabalhando naquele coração onde foi plantada aquela sementinha. E ali é como um martelo, né? Fica só ali, ó. Minha palavra, eu te amo. Jesus morreu por você. É assim que fica, né? Por isso que a palavra do Senhor, a Bíblia, ela é comparada com um martelo. Porque ela fica ali, ó, só esmiuçando a palavra do Senhor no coração. Ah, crianças, e a palavra do Senhor também, a Bíblia ela se compara, sabe com o quê? Com o espelho. O espelho, tia. Isso mesmo, o espelho. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 23 e 24, diz assim: quem ouve a palavra e não a pratica é como quem olha no espelho e logo se esquece. A palavra, crianças, nos mostra quem realmente nós somos e o que precisamos mudar. Quando lemos a Bíblia, vemos que precisamos mudar no nosso coração. Por isso que a Bíblia ela se compara com um espelho. Porque às vezes a gente olha no espelho, né, e vê aquele reflexo. Mas quando a gente aceita Jesus, nós passamos a refletir uma outra pessoa.
nós possamos a refletir, a passar para as pessoas o brilho do Espírito Santo. Não é mais aquele reflexo que a gente tinha antigamente. Não, antes de aceitar Jesus, nós refletimos para as pessoas o que nós somos hoje, uma nova criatura. Por isso que a Bíblia ela se compara com o espelho. Ah, crianças, e tem mais, sabia? A Bíblia ela se compara também com a espada. Nossa, tia, mas a espada não fere? Ah, essa daqui não. Essa aqui é diferente. Isso mesmo. Lá em Efésios, capítulo 6, versículo 17, diz assim: a espada do Espírito é a palavra de Deus. A palavra vence o mal e corta a mentira. Olha aí, tá vendo? Não podemos mentir, porque a espada ela corta, a palavra do Senhor, ela corta o mal e corta a mentira. Quando o inimigo tenta nos enganar, respondemos com a palavra de Deus, como diz assim lá na Bíblia. Então, criança, não podemos mentir, não podemos enganar, tá bom? Porque a espada, ela é a espada do Espírito. Temos que estar sempre, na palavra do Senhor. Ah, crianças, e não para por aí não. A Bíblia também é comparada com a semente. Nossa, tia, com a semente? Isso mesmo. Lá em Lucas, capítulo 8, versículo 11, diz assim: a semente é a palavra de Deus. Quando a gente fala para as pessoas, crianças, sobre a palavra de Deus, a semente fica plantada no coração daquela pessoa. E ela nunca mais esquece, fica plantada ali. Mas ela vai crescendo, crescendo, crescendo e nunca vai ser esquecida, né? A palavra do Senhor diz que quando ouvimos a palavra, ela entra no nosso coração e cresce. Devemos guardar a palavra e deixar que ela cresça dentro de nós, que ela cresça dentro do nosso coração. Por isso que a palavra, a Bíblia, ela é comparada com a semente. E tem mais, não para não. A palavra de Deus, a Bíblia também, ela é comparada com o pão. É bom, né, crianças, o pão? É, sim. Lá em Mateus, capítulo 4, versículo 4, diz assim: nem só do pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus. Ah, criança. Assim como o pão alimenta o corpo, a palavra de Deus alimenta o espírito. Exatamente. Ler a Bíblia e se alimentar da presença de Deus é muito importante. Não podemos ficar sem a palavra do Senhor. Todos os dias nós devemos nos alimentar dessa palavra, porque ela vai nos alimentar o nosso espírito, alimentar a nossa alma, e todo dia nós vamos estar forte na presença de Deus. Por isso que a Bíblia se compara com o pão. Isso mesmo. Ah, crianças, a Bíblia também se compara com o escudo. Isso mesmo. Em Provérbios 30, versículo 5, diz assim: ele é o escudo para que nos confia, para que nós possamos confiar na palavra do Senhor. A palavra protege quem confia em Deus. Quando temos medo, podemos lembrar que a Bíblia nos protege, né? Ela é como o escudo, aleluia, e ela sempre nos protege. Por isso que devemos estar sempre ligados, sempre lendo a palavra do Senhor todos os dias, para que possamos estar protegidos de todo mal. E também a Bíblia se compara ao fogo. Ai, tia, mas o fogo queima. Mas esse fogo, criança, ele é diferente. Sabe por quê? Porque Jeremias diz assim, lá no capítulo 23 e versículo 29. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor? A Bíblia aquece o coração e queima o pecado. Isso mesmo, criança. O fogo, a Bíblia se compara com o fogo, que ela queima o pecado, queima aquelas impurezas que a gente tem, né? E quando a gente lê a palavra do Senhor, o fogo ela representa e ela queima. Por isso que a Bíblia se compara com fogo, porque ela queima o pecado, tira toda aquela sujeira, vira pó, vira cinza, tira tudo, né? Quando lemos a palavra de Deus, ela muda o que há de errado em nós.
Por isso que eu falei, né? Que ela queima o pecado, queima as impurezas, tira tudo aquilo que está errado em nossas vidas. Por isso que devemos sempre lendo a palavra de Deus. E a Bíblia, ela se compara com o fogo. Tem mais, tia? Tem sim. A Bíblia, ela se compara com o ouro. É, isso mesmo. Lá em Salmos, capítulo 19, versículo 10, diz assim: mais desejáveis são do que o ouro. Aleluia. Crianças, a palavra, ela vale mais do que qualquer riqueza, né? A palavra do Senhor, ela vale mais do que qualquer dinheiro, qualquer riqueza. Devemos sempre estar ligados na palavra do Senhor. Devemos estar sempre lendo a palavra do Senhor. O maior tesouro que temos é conhecer a Deus através da palavra, através da Bíblia. É onde conhecemos ao Deus, onde conhecemos o Senhor Jesus, é através da palavra do Senhor. Por isso que a palavra de Deus diz que vale mais do que qualquer riqueza. Por isso que a Bíblia se compara ao ouro, que ela vale muito mais de qualquer riqueza, de qualquer tesouro. E a Bíblia também se compara com a luz. Isso mesmo, criança. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, diz a palavra do Senhor lá em Salmo 119, versículo 105. A palavra nos mostra o caminho certo para onde devemos ir, né? O Senhor está sempre ali nos guiando. Por isso que devemos sempre estar na palavra do Senhor, crianças, que é para o Senhor nos mostra para onde devemos ir e Ele nos guia, Ele nos mostra o caminho certo. Quando não sabemos o que fazer, nem para onde ir, quem é que nos ensina? A palavra de Deus. Ela nos guia. Por isso que a Bíblia ela se compara com a luz. Ah, criança. E para finalizar, temos a água. A Bíblia ela se compara com a água. Lá em Efésios, capítulo 5, versículo 26, diz assim: purificando-a por meio da lavagem de água pela palavra. A palavra, ela limpa o coração e traz a paz. Ah, criança, é tão importante, né, essa água para a nossa vida, para a nossa alma. Mas essa água, ela é diferente. Não é aquela água que a gente bebe da torneira, da geladeira. Não, essa água, ela é diferente. Ela purifica a nossa alma, ela limpa a nossa alma. Quando estamos triste ou com raiva, a palavra nos renova como água fria num dia quente. Ai, criança, isso é tão gostoso, né? Quando a gente estamos com raiva, às vezes triste, e a gente pega a Bíblia e vai ler, o Senhor limpa. A palavra, ela limpa aquela raiva, tira aquela tristeza e nos aquece, como diz aqui. Em dias quentes, né? A palavra do Senhor, ela nos aquece. E ela tira toda aquela tristeza, aquela raiva. E nós viramos uma outra pessoa, né? Porque a água do Senhor, ela é água viva. Ela é água purificadora. Ela limpa a nossa alma. Amém, crianças? Por isso que a Bíblia ela é comparada a todos esses objetos que a tia mostrou aqui. E nesse dia da Bíblia, não esqueça de mais um dia. Eu sei que você lê a Bíblia todo dia. E devemos ler a Bíblia todos os dias. Que é para que a nossa alma, o nosso espírito esteja sempre preparado. Tá bom, crianças? Que espero que vocês tenham gostado da historinha de hoje, né? Que é da Bíblia comparada. E não esquece de curtir, comentar e compartilhar para que o nosso canal cresça e que mais pessoas, mais crianças sejam abençoadas como vocês são abençoados. Tchau! E até a próxima história! Bom Jesus no coração! Bom dia, bom dia!